Oi, galera, boa noite, tudo certo? Aqui é a Júlia da equipe do Med Simple e hoje a gente vai fazer uma revisão baita sobre pericardite. Então, bora lá, Doc. Vamos aqui no plano de estudo de pericardiopatias, beleza, Doc? Eu separei 9 questões para a gente resolver hoje à noite. Vai revisar basicamente pericardite, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco e pericardite constritiva, beleza, Doc? Bora lá, então. Começar na primeira questão, número 1 mesmo, sobre as pericardites, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá, Doc, tá procurando a incorreta. Vou separar aqui bonitinho. Não vai dar de marcar. Deu. Incorreta. As pericardites geralmente são benignas e autolimitadas. Tá certo, né, Doc? A maioria das pericardites vai ter uma evolução muito boa. 10 a 15% vão precisar de uma abordagem mais invasiva, como pericardiocentese ou drenagem pericárdica, né? Mas a maioria vai evoluir bem, só faz tratamento com AINE e colchicina e elas vão ter uma evolução bem autolimitada, bem benigna, sem trazer muitas repercussões para o paciente. Então, tá certinho, beleza? As etiologias mais comuns da pericardite são, nessa ordem, idiopática, tuberculosa, urêmica, bacteriana, viral, autoimune e neoplásica. Doc, temos um problema nessa alternativa aqui. Por quê? A neoplásica é a mais comum, a etiologia mais comum de todas. Quais são as... E geralmente é uma neoplasia, é um derrame pericárdico secundário, né? Então, a gente vai ter ali uma metástase se manifestando, beleza? Quais são os cânceres que mais comumente metastatizam com derrame pericárdico? É o câncer de pulmão, o câncer de mama e os linfomas, beleza, Doc? Então, aqui já está errada a nossa ordem baseada só pela neoplásica. Depois da neoplásica, a gente tem a etiologia mais comum sendo a viral e a bacteriana, depois a urêmica, a tuberculosa e, por fim, a idiopática. A idiopática geralmente são etiologias virais que não foram conhecidas pelos exames, né? Não conseguiu chegar a um resultado diagnóstico pelos exames que foram feitos, mas geralmente são etiologias virais sobrepostas ali. A bacteriana e a viral, quais são os agentes etiológicos mais comuns? Na viral, a gente pode destacar o vírus Coxsackie A e B, o ecovírus, o adenovírus, o vírus herpes zoster, o vírus do sarampo e o Epstein-Barr. Já na bacteriana, a gente tem vários ali, mas principalmente pneumococo, estafilococo e streptococcus, beleza? Então, são essas nossas principais etiologias. A ordem aqui está errada, a ordem seria neoplásica, bacteriana, viral, e urêmica, né? Depois tuberculosa e idiopática. E a urêmica estaria ali mais ou menos entre a tuberculosa e a viral e a viral e a bacteriana, beleza, Doc? Então tá erradinho aqui a B. As C são classificadas em aguda, crônica, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco, constritiva e recorrente. Doc, tá perfeito. Aí, na verdade, a gente tem duas classificações, né? Uma quanto temporal e outra quanto à evolução da doença. Aguda e crônica, a gente pode ter uma manifestação mais aguda da pericardite ou uma manifestação mais aguda de um derrame pericárdico, bem como uma manifestação mais crônica de cada um desses. O derrame pericárdico agudo, ele é mais preocupante do que o derrame pericárdico crônico, Doc. Porque o derrame pericárdico agudo não dá tempo para que o pericárdio se remodele aquela quantidade de líquidos na cavidade. E com isso a gente pode evoluir mais rapidamente para um tamponamento cardíaco, gerando repercussões hemodinâmicas. Então, o derrame pericárdico crônico, ele é mais, por ser mais indolente, ele não vai trazer tantas repercussões. Às vezes ele pode ter até 500 ml ali na cavidade pericárdica, o paciente está ok, assim, sabe? Mas na aguda, pouco volume já traz muita repercussão para o paciente, beleza? Aí, tamponamento cardíaco constritivo e recorrente podem ser, inclusive, o derrame pericárdico, tamponamento cardíaco constritivo e recorrente, pode ser, inclusive, evoluções do quadro, por exemplo. O paciente teve uma pericardite, que evoluiu com derrame pericárdico, que evoluiu com tamponamento cardíaco, que evoluiu com uma pericardite constritiva. Podem ser graus de um mesmo quadro ou podem ser quadros separados. Por exemplo, o paciente apresentou direto um derrame pericárdico com tamponamento cardíaco, entende?
E o sinal de dor na região do trapézio é quase patognomônico da pericardite aguda. Sim, Doc. O sinal de dor na região do trapézio, além disso, é uma dor torácica retroesternal, né, que vai irradiar para o trapézio. É quase patognomônico. Além disso, vai ser uma dor que piora com tosse, decúbito e com a inspiração e a deglutição, beleza? Então, além disso, essa dor ela pode acabar irradiando para o pescoço, tá, Doc? Às vezes pode se confundir com um quadro de infarto agudo, mas, por favor, façam os exames complementares, vão ser medidas troponinas, por exemplo, e assim a gente vai conseguir afastar, e também a história clínica do paciente vai conseguir afastar o infarto agudo. Beleza? Então, bora fazer nosso flashcard. Aqui. Pericardite. Aqui. Achei. Vamos lá. Quais são as etiologias mais comuns de pericardite por ordem? De maior para menor incidência. Então, a gente viu que a neoplásica é mais comum, seguido da viral, depois bacteriana, seguida da urêmica, então tuberculosa, e por fim, idiopática. Perfeito, Doc? Vamos colocar nossa imagem aqui para ilustrar bem bonitinho. E bora para a próxima questão. Vai ser a questão número 3 agora, Doc. Assinale a alternativa que não contém um critério diagnóstico da pericardite aguda. Então, Doc, a pericardite aguda é definida clinicamente basicamente por 4 critérios diagnósticos. Quais são eles? É uma dor torácica retroesternal, né, que vai irradiar para o trapézio ou para o pescoço, que vai ser agravada por tosse, decúbito ou inspiração. Além disso, a gente vai ter o atrito pericárdico, alterações sugestivas no eletro, né, que vão ser o supra de ST ou o infra do PR, e por fim, o derrame pericárdico. Então, são esses os 4 critérios diagnósticos da pericardite. Além disso, a gente pode ter alguns critérios que vão ser sugestivos e vão nos ajudar no raciocínio diagnóstico da pericardite. Quais são eles? A elevação dos marcadores inflamatórios, então, proteína C reativa, né, por exemplo, e além disso, evidências por imagem, então ter um eco sugestivo de pericardite, com espessamento pericárdio, às vezes até derrame pericárdico, beleza? Então, qual o problema dessa questão? Atrito pericárdico, alterações sugestivas no eletro e derrame pericárdico são critérios, mas a A tem um problema porque é dor torácica central agravada por tosse, beleza, decúbito, beleza, ou expiração. Não é a expiração que piora, é um fator de agravo para dor, e sim a inspiração. Então, é uma pegadinha, Doc, tem que ficar de olho, beleza? Então, bora fazer nosso flashcard. Quais são os critérios diagnósticos da pericardite? Então, a gente viu ali, pela questão, que temos uma dor torácica central, vou colocar retroesternal, acho que ficou bem retroesternal, aguda, com irradiação para o pescoço, em músculo trapézio, com piora na tosse, inspiração e deglutição. Deglutição e decúbito, né? Deglutição e decúbito. Além disso, atrito pericárdico na ausculta, né? Alterações no ECG, que vão ser supra de ST, é um supracôncavo de ST, tá, Doc? A gente vai diferenciar do infarto agudo do miocárdio pela história clínica também, né? Mas o supra, ele vai ser côncavo, enquanto que o supra do infarto agudo do miocárdio, ele é convexo, beleza? É um formato diferente que vai ajudar a pensar no diagnóstico. Quando a gente pensa em côncavo, dá de imaginar uma carinha feliz, porque tá sorrindo.
o supra de ST, beleza? Então, é um diagnóstico mais benigno, melhor do que um infarto agudo do miocárdio. Quando a gente pensa no infarto agudo do miocárdio, ele vai ser convexo. E esse convexo vai remeter a uma carinha triste, tá fazendo uma carinha triste, beleza? Carinha feliz é do supra de ST côncavo, que vai remeter a pericardite. E quando a gente fala de supraconvexo, remete a uma carinha triste e, portanto, infarto agudo do miocárdio, tá, Doc? Ou infra de PR. E, além disso, a gente pode ter ali o derrame pericárdio. Dois desses quatro critérios fecham o diagnóstico da pericardite, beleza, Doc? Vou colocar aqui. A presença de 2 dos 4 critérios fecha o diagnóstico. Beleza? Então, bora lá. Vamos colocar uma imagem aqui bonitinha pra gente. E agora a gente vai para a questão número 4, Doc. Paciente com suspeita de pericardite aguda apresenta o seguinte achado difusamente no eletrocardiograma. Então, aqui a gente está vendo uma onda T invertida, né, Doc? Beleza? Assinale a alternativa que contém um estágio eletrocardiográfico da pericardite do paciente. Doc, a gente tem 4 estágios eletrocardiográficos na pericardite. O primeiro estágio vai ser o mais característico, que é o supra de ST côncavo, com uma onda T apiculada e um infra de ST. Pode ter os três achados concomitantes, ou só um ou só o outro, beleza? Não precisa ser todos juntos. Mas o mais conhecido que você tem que lembrar é o supracôncavo de ST, beleza? No estágio 2, a gente vai ter um achatamento da onda T, então a onda T que estava apiculada passa a ficar mais achatada. No estágio 3, vai ter uma inversão da onda T, e no estágio 4, uma normalização. Então, basicamente, vamos pensar na onda T. Primeiro, ela está bem apiculada, depois ela começa a ficar achatada, então ela se inverte, ela vai ficar para baixo, né? Vai ficar negativa, ficar assim, né? Como está ali na imagem. E por fim, a gente tem a normalização do eletro. Então, a gente está vendo aqui que é uma onda T invertida. Qual o estágio que representa uma onda T invertida? Isso ali, o estágio 3, como a gente falou agora, né, Doc? Vou mostrar aqui para vocês aquele supra de ST côncavo que eu estava querendo explicar antes. Tá vendo aqui, ó, que ele tá fazendo assim, um formato assim? Então, a gente pensa numa carinha feliz aqui, Doc, ó, como se ele estivesse sorrindo. Quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, esse supra aqui ele é mais convexo, então ele faz uma carinha, faz uma curvinha para baixo, uma curvatura para baixo, uma carinha triste. E daí a gente pensa em infarto agudo, beleza? É um macete que é bem difundido, assim, geralmente a gente aprende nas aulas, mas para lembrar é sempre bom. Fechou, Doc? Vamos fazer nosso flashcard. Vamos lá. Quais são os estágios eletrocardiográficos da pericardite? Então, vamos lá. A gente tem o primeiro estágio, que ele corresponde ao supra e seus respectivos achados, né? O supra de ST, uma onda T apiculada e um infra de PR. Agora, no estágio 2, a gente vai ter uma onda T achatada. No estágio 3, uma onda T invertida. E no estágio 4, normalização do elétron. Deixa eu dar aqui. Então, vamos colocar nossa imagem aqui. E bora para a próxima questão. A próxima questão que eu separei para a gente é a questão número 5. A respeito do derrame pericárdico, assinale a alternativa incorreta. Então, está procurando a incorreta, Doc. Vamos separar aqui. Vamos lá. Na maioria dos casos, derrames pequenos não demandam nenhuma intervenção específica. Tá perfeito, Doc. Você lembra que eu falei antes que
somente 10 a 15% dos casos de derrame pericárdico vão precisar de uma intervenção mais cirúrgica com pericardiocentese, ou drenagem pericárdica, né? A maioria vai ter uma evolução bem indolente, bem tranquila de ser manejada. O paciente não vai apresentar repercussões hemodinâmicas, então vai conseguir manejar ele clinicamente bem, não vai precisar de nenhuma intervenção cirúrgica, beleza? Então a alternativa A está perfeita. Na radiografia de tórax, encontramos o chamado sinal de duplo contorno, DOC. O sinal de duplo contorno é quando a gente tem uma dilatação do átrio esquerdo. Então, isso é mais quando a gente está falando de valvulopatias, ou de outras etiologias que não a pericardite e o derrame pericárdico, né? Elas não vão evoluir com uma dilatação do átrio esquerdo, porque o átrio esquerdo, especificamente o átrio esquerdo não vai estar sendo afetado, as câmeras cardíacas não estão sendo afetadas, é mais como o pericárdio envolve todo o coração, todas as câmeras cardíacas estão sendo afetadas igualmente, então não teria um motivo para só o átrio esquerdo estar sendo dilatado, entende, Doc? O sinal que a gente vai ver na radiografia de tórax, no derrame pericárdico, é o sinal da moringa. A moringa é um jarro usado para guardar água, ele é um jarrão, assim, eu vou mostrar depois para vocês a imagem aqui bem certinho nessa alternativa, mas é um jarrão de guardar água de barro. E como tem esse derrame pericárdico e fica acumulado esse líquido, o miocárdio ali, né, o espaço do coração vai acabar ocupando mais espaço do que o normal e gerando esse sinal da moringa, beleza? O exame mais sensível e específico para o diagnóstico é o ecocardiograma. Sim, Doc, quando a gente está falando de derrame pericárdico, pericardite, o primeiro que a gente vai realizar é o ecocardiograma para averiguar ali a competência das válvulas, das câmeras cardíacas, a fração de ejeção, ver se tem alguma hipocontratilidade, alguma parede, né? Então a gente vê todos esses aspectos com o ecocardiograma e ele é perfeito para o diagnóstico da pericardite, do derrame pericárdico. Acúmulo rápido, mesmo que de pequeno volume, pode ocasionar repercussão hemodinâmica. Tá perfeito, Doc. Eu falei sobre isso antes, né? A gente já conversou sobre isso antes. Mas o pericárdio, quando ele vai aumentando de forma mais indolente, mais devagar, ele vai tendo tempo para se adaptar com esse acúmulo de volume. Então, ele vai conseguir suportar bem grandes volumes de derrame, né? Mas quando a gente tem um aumento muito abrupto e muito súbito desse volume na cavidade pericárdica, o pericárdio não vai ter tempo para se adaptar e ele acaba que vai gerar o tamponamento cardíaco e repercussões hemodinâmicas devido à restrição diastólica, né? O coração não vai conseguir mais relaxar direito porque vai ter uma grande quantidade de líquido ali. Então, ele vai estar fazendo a sístole bem bonitinha, não tem nenhum problema na sístole, mas ele não vai estar conseguindo realizar a diástole bem, não vai estar conseguindo encher essas câmeras cardíacas bem. Então, a gente vai ter uma repercussão hemodinâmica porque com um pouco retorno venoso, né, devido à restrição diastólica, vai ter pouco débito cardíaco nas câmeras esquerdas, beleza? Não vai ter sangue, porque o débito cardíaco um dos componentes é o volume sistólico, né? Então, nossa alternativa errada é a alternativa B, por causa que a gente encontra o sinal da moringa, não do duplo contorno, beleza? Vou mostrar aqui o sinal para vocês. Deixa eu ver se aparece. Aparece. Aqui, ó. A moringa é um tubo de jarro que tem semelhante a esse tamanho, é um bico estreito e uma base bem alargadona, assim. Tá vendo que o espaço do coração ocupa mais que 2/3 do diâmetro do tórax, né? Então, a gente vê que tem um acúmulo de líquidos bem significante aqui, ou uma dilatação cardíaca, né? Mas, como a gente tá falando de derrame pericárdico aqui, é derrame pericárdico, beleza? Então, bora lá fazer nosso flashcard. Vamos fazer aquele de ocultar palavras agora, beleza? Na maioria dos casos de derrame pericárdico, a resolução é espontânea. Entretanto, em casos de aumento rápido,
a quantidade de derrame, pode haver graves repercussões hemodinâmicas. O ecocardiograma é o exame de escolha para o diagnóstico e ao radiografia, sendo que na radiografia é possível observar o sinal da Moringa. Deixa eu dar aqui. Então, vamos lá. A resolução é espontânea. Tratando em caso de aumento rápido da quantidade de derrame, pode haver graves repercussões hemodinâmicas. O ecocardiograma é o exame de escolha para o diagnóstico, sendo que na radiografia é possível observar o sinal da Moringa. Fechou, Doc? Vamos colocar assim. Perfeito. Aqui. Prontinho. Agora, deixa eu para a questão número 7, Doc. Assinale a alternativa incorreta a respeito da pericardite constritiva. Doc, vamos lá. O pulso da veia jugular... É incorreta, né? Vamos parar aqui. O pulso da veia jugular se apresenta com onda X de amplitude aumentada e depressão de onda Y elevada. Tá perfeito, Doc. Tanto a onda X quanto a onda Y, elas vão estar com a depressão delas, são ondas descendentes, né? Depois eu mostro a imagem nessa alternativa ali para vocês revisarem, porque geralmente é um assunto que traz bastante confusão. Mas são, tanto a onda X quanto a onda Y são ondas descendentes da contração ventricular e atrial, tá? Elas vão estar com, por causa da pericardite constritiva e por não conseguir realizar essa diástole bem, não ter muito sangue, elas vão estar com uma depressão bem acentuada. Então, já são ondas descendentes e antes elas seriam até certo ponto, elas descem muito mais do que elas seriam normalmente, beleza? Então, tá certinho, alternativa A. A presença do sinal de Kussmaul é um dos critérios diagnósticos. Está perfeito, Doc. O sinal de Kussmaul, junto com a pressão jugular aumentada, o aumento da amplitude da descendência, né, das ondas X e Y, e o batimento pericárdico, além do espessamento pericárdico nos exames de imagem, são critérios diagnósticos da pericardite constritiva, beleza? Uma das principais causas da pericardite constritiva são as idiopáticas. Sim, Doc. Além disso, a gente pode ter pericardite constritiva também por trauma ou por um processo fibroso pós-cirúrgico, uma cicatrização pós-cirúrgica, né, gerando pericardite constritiva, até mesmo tuberculose pode ser uma etiologia possível para pericardite constritiva, beleza? Então, tá certinho a C. A pericardite constritiva pode causar insuficiência cardíaca, principalmente com função sistólica reduzida. Doc, a sístole está perfeita na pericardite, ou no derrame pericárdico, ou no tamponamento cardíaco. Não tem problema com a sístole. Contração, o coração não perdeu sua capacidade de contração. O problema com o derrame pericárdico e com a pericardite constritiva, com essas pericardiopatias, é que elas vão ter a função diastólica vai estar prejudicada, porque a gente vai ter uma massa ali de sangue, de inflamação, ou no caso da pericardite constritiva de tecido fibroso, que vai impedir que esse coração relaxe adequadamente. Então, se antes ele relaxava esse tanto aqui para receber o sangue do retorno venoso, agora ele só vai relaxar um pouquinho, só vai receber um pouquinho do sangue que ele devia receber. Com isso, a gente vai ter uma redução do débito cardíaco que pode gerar repercussões hemodinâmicas, principalmente no tamponamento cardíaco. Então, a alternativa D está errada, porque não é insuficiência cardíaca com função sistólica reduzida. A função sistólica está preservada, a gente tem um prejuízo na função diastólica, beleza? Fechou, Doc? Fiquei de mostrar a imagem aqui para vocês da onda. Aqui, ó. A onda A se refere à contração atrial, beleza?
enquanto que a onda C se refere à contração, a onda C é essa contração ventricular. Então, a gente tem aqui, ó, a descendência da onda X e a descendência da onda Y, tá vendo que fica muito mais pronunciada. Perdão, Doc. Da onda A é a contração atrial, essa aqui é a contração das veias, e aqui é a contração ventricular, tá? Tá vendo que aqui a gente vai ter uma descendência muito mais aumentada da onda X, e aqui a gente vai ter uma descendência muito mais aumentada da onda Y do que seria normal esperado para os pacientes, beleza? Então, bora fazer nosso flashcard. Quais são os critérios diagnósticos da pericardite constritiva? Porque, além desses critérios que a gente vai falar agora, tem outros critérios que podem corroborar para a nossa hipótese diagnóstica, que vai ser o aumento da pressão venosa central, né, por urgência jugular, o estalido pericárdico, hepatomegalia, edema de membros inferiores e ascite. Uma coisa que a gente precisa saber diferenciar é que essa ascite, ela vai estar muito proporcional ao edema de membros inferiores, que seria visto, por exemplo, em hepatopatias. Então, você vai ver uma ascite muito pronunciada com pouco edema de membros inferiores, e isso vai levar a um raciocínio diagnóstico mais para pericardite do que para uma hepatopatia, beleza? Então, vamos lá. Quais são os critérios diagnósticos? É o sinal de Kussmaul. Eu acabei nem explicando para vocês o sinal de Kussmaul, né? O sinal de Kussmaul corresponde ao aumento da pressão venosa jugular durante a inspiração. Então, devido ao aumento do retorno venoso durante a inspiração, e por a gente ter uma restrição diastólica, o coração não conseguir receber todo esse sangue, então o sangue do átrio direito vai acabar voltando e gerando uma estase jugular bem pronunciada ali durante a inspiração. Por quê? Durante a inspiração, você diminui a pressão intratorácica e vai puxar o sangue de todo o corpo. Então, você vai aumentar o retorno venoso. Só que como essas câmeras cardíacas não estão conseguindo comportar todo o retorno venoso que elas deviam comportar pela restrição diastólica que elas estão sofrendo pela pericardite constritiva, que vai estar encarcerando ali o coração, impedindo a diástole dele, esse sangue vai acabar retornando para a veia jugular, beleza? Então, sinal de Kussmaul. Além disso, a gente tem a pressão venosa jugular com ondas descendentes X e Y acentuadas, batimento pericárdico e, por fim, espessamento pericárdico nos exames de imagem. Agora a gente vai para a questão número 8, Doc. Bora lá? Assinale a alternativa correta a respeito da pericardite constritiva. O tratamento definitivo é feito por pericardiectomia. É meio anti-intuitivo a pericardiectomia. Você pensa que vai estar tirando uma parte essencial do corpo, né? Tá mexendo ali com o coração, vai estar tirando o pericárdico. Ainda mais que ele está envolvido com evitar a fricção com outros órgãos, né? Mas, Doc, a pericardite constritiva, o único jeito de você dar um prognóstico melhor para o paciente é através da pericardiectomia, retirar todo o pericárdio do paciente para melhorar essa função diastólica e impedir toda a repercussão hemodinâmica que estava acontecendo, beleza? Não tem como você melhorar os sintomas que o paciente estava sentindo de outra forma, além da pericardiectomia. Você pode usar diurético, pode usar inibidor de enzima conversora de angiotensina, mas nenhum deles vai trazer um prognóstico bom para o paciente, além de diminuir os sintomas, tá? Então, a única solução para o quadro é a pericardiectomia, beleza? Então, vamos ver outras alternativas para saber o que está de erradinho nelas, né? A alternativa A é a alternativa certinha. Há mais edema de membros inferiores do que a ascite, Doc. Não, isso a gente conversou antes, inclusive, né?
A ascite é caracterizada, a ascite da hepatopatia, né? Caracterizada por um edema de membros inferiores muito mais pronunciado do que a gente vê na pericardite constritiva. Então, a gente vai ter um edema de membros inferiores menor do que era esperado para o quadro do que o paciente está apresentando ali de turgência jugular, aumento da pressão venosa central, hipotensão, né? Então, tá erradinha essa alternativa, beleza? A alteração de enchimento diastólico ocorre durante toda a diástole. Doc, não. Isso, inclusive, vai ajudar no nosso diagnóstico diferencial. Por quê? Na miocardiopatia restritiva, a gente vai ter uma alteração do enchimento diastólico durante toda a diástole. Por quê? É intrínseco ao músculo cardíaco aquilo que está acontecendo. A patologia que está afetando é intrínseca ao músculo cardíaco. Então, a miocardiopatia restritiva vai estar ali presente, a disfunção vai estar ali presente durante todo o enchimento diastólico. Mas, na pericardite constritiva, até certo ponto, você consegue encher tranquilo, não vai ter nenhum prejuízo na função. Mas depois de um momento em que esse pericárdio começa a encarcerar o coração na função diastólica dele, você vai interromper a diástole de uma forma bem precoce e abrupta. Então, na miocardiopatia restritiva, por ter um dano ali nos músculos, no músculo cardíaco, a diástole vai estar afetada em toda a sua duração, enquanto que na pericardite constritiva você vai conseguir ter uma função diastólica ok até certo ponto, mas depois a diástole é interrompida de forma abrupta e precoce, beleza? Então você tá certinho. Certinho não, erradinho. A área cardíaca está sempre reduzida na radiografia. Não, Doc, os exames de imagem, assim, na radiografia, o que a gente pode observar? A área cardíaca pode estar aumentada, diminuída, normal. Um sinal importante é o aumento do volume na veia cava superior, beleza? Mas a área cardíaca não ajuda muito a elaborar assim, um diagnóstico. No eletrocardiograma, quero que vocês se lembrem que a gente vai ter um eletro com baixa voltagem e ondas T negativas, tá? E agora no eco a gente pode observar ali uma parede mais imóvel, calcificação, pode ter fluxo transvalvar durante a inspiração, anômalo ali, tá? Então, são essas as características dos exames de imagem, beleza? Nosso tratamento aqui é a pericardiectomia. Então, pericardite. Qual tratamento indicado para a pericardite constritiva? A gente viu que é pericardiectomia. Agora a gente vai para a questão número 11, Doc. Bora lá? Um paciente de 34 anos, previamente rígido, dá entrada na UTI por politraumatismo. Vamos anotar aqui. Politraumatismo, trauma torácico e abdominal e fraturas em ossos longos. Evolui com quadro de hipotensão, turgência jugular e pulso paradoxal. A gente já está pensando agora, de tudo que a gente aprendeu, né, em derrame pericárdico. A ausculta pulmonar revela murmúrio vesicular reduzido no terço inferior esquerdo. Pode ter ali um derrame pleural, um pneumotórax, mas não é muito significativo, porque é só no terço inferior esquerdo, beleza? A avaliação hemodinâmica pelo catéter venoso central e da artéria pulmonar revela uma pressão venosa central da artéria pulmonar e da oclusão da artéria pulmonar elevada. Então, a gente tem uma pressão venosa central elevada, Doc. Beleza? Eu vou anotar pressão venosa elevada. Índice cardíaco reduzido e resistência vascular sistêmica elevada. Considerando o diagnóstico mais provável, a opção terapêutica de escolha compreenderia. Doc, a gente está pensando aqui num derrame pericárdico, né? O paciente teve ali um trauma, geralmente esses traumas, se a gente está falando ali de acidente automobilístico, pode ter colidido com o volante,
essa colisão com o volante pode comprometer a cavidade, o pericárdio ali, né, gerando derrame pericárdico. E além disso, a gente está apresentando um quadro clínico bem importante, que eu quero que vocês se lembrem, que é a tríade de Beck. Esse paciente tem a tríade de Beck. O que é a tríade de Beck, Doc? São bolhas hipofonéticas, turgência jugular e hipotensão. O paciente apresenta os três. E essa tríade, ela é característica de tamponamento cardíaco com repercussão hemodinâmica. Então, isso é muito importante que vocês lembrem. Bolhas hipofonéticas, aumento da pressão venosa central através da turgência jugular e hipotensão, beleza? Lembra desses três. O que a gente vai fazer com um paciente que está com tamponamento cardíaco e repercussão hemodinâmica? Tem que resolver isso o mais rápido possível, né? Não vai esperar a hemotransfusão, não vai fazer drenagem torácica, não vai fazer hemotrópico. O paciente está sangrando no coração, você tem que resolver isso ali, tá com repercussão hemodinâmica. Então, pericardiocentese. A hemotransfusão, o paciente não apresentou nenhum sinal de sangramento ativo ali, pelo menos na anamnese que foi apresentada, então não precisa se preocupar com isso nesse momento. E a drenagem torácica, geralmente a gente usa em pneumotórax, em derrame pleural, né? Mas não foi nada muito volumoso, estava só falando aqui no terço inferior esquerdo, dava de manejar mais tranquilo posteriormente. Se o airway e o breathing dele estava ok, né? O A e o B do ATLS. Então, agora, nosso primeiro enfoque seria circulation, como ele estava com repercussão hemodinâmica, resolver tamponamento cardíaco de forma imediata. Tríade de Beck, Doc, lembra disso, hipotensão, turgência jugular e bolhas hipofonéticas, tá? Bora lá. Pericardite, cadê? Quais os sinais da tríade de Beck e qual de Beck? Essa tríade é característica de qual cometimento pericárdico? A gente viu que é característico do tamponamento cardíaco, né? E o paciente vai apresentar ali hipotensão, urgência jugular e bolhas. Acho que deu boa agora, Doc. Vamos continuar ali nossa live. Então, deixa eu ver se tá tudo certo no Instagram ainda. Tá. Então, vamos lá. A gente tava fazendo flashcard sobre a tríade de Beck, né? Quais são os sinais da tríade de Beck e qual a esse nome? E de qual patologia essa tríade é característica? A gente perdeu pelo perrengue aí, tá? Mas já deu tudo certo, já voltou a internet. Graças a Deus. Então, lá, tamponamento cardíaco. A tríade de Beck é hipotensão, né? Viu? Além disso, turgência jugular e bolhas hipofonéticas. Fechou? Hipofonéticas. Então, são esses três sinais da tríade de Beck. Belezinha? Aqui. Vamos salvar. E agora vai. Tem que colocar aqui. Nosso deck. Aqui, prontinho. Bora lá. Agora vai. Foi, deu certo. Última questãozinha, Doc. Em relação às doenças do pericárdio, assinale a alternativa incorreta. O tratamento... Vamos lá. Vou botar aqui, incorreta.
O tratamento das pericardites agudas pode ser feito normalmente com anti-inflamatório não esteroidal. Sim, doc, perfeito. A gente pode fazer o tratamento ali com aspirina, ibuprofeno e colchicina. Além disso, a gente vai orientar esse paciente a ter repouso, tá? Sem exercício físico para esse paciente. Mas ele pode ser feito tranquilamente de forma clínica. Como segunda linha, pode ser usado corticoide em caso de ser descartado ali, possíveis etiologias virais ou bacterianas. Ou se o paciente tiver alguma contraindicação para o uso de AINE ou colchicina, beleza? Então, tá perfeitinha a alternativa A, está procurando a incorreta. Nos casos de tamponamento cardíaco, a pressão venosa central estará aumentada. Tá certo, Doc, a gente vai ter ali um aumento da pressão venosa central, porque a gente vai ter uma restrição diastólica, o coração não vai conseguir comportar o retorno venoso e o sangue vai acabar retornando, né, aumentando a pressão venosa central e gerando ali turgência jugular, sinal de Kussmaul, a gente estava vendo até agora nas outras questões, né. Na maioria dos casos de pericardite, os pacientes se beneficiam de anticoagulação. Não, Doc, a anticoagulação, na verdade, está contraindicada na pericardite, porque ela pode acabar evoluindo o paciente pode acabar evoluindo com hemipericárdio se for administrado anticoagulante, beleza? Então, não está indicado, beleza? Nos casos de derrame pericárdio, há redução da amplitude do complexo QRS. Sim, Doc, a gente vai ter um complexo de QRS ali de baixa voltagem, tá? Então, tanto que é um sinal característico do tamponamento cardíaco, beleza? Então, nossa alternativa erradinha é a alternativa C, fechou? Então, agora vamos fazer o nosso último flashcard. Aqui. Qual o tratamento de primeira linha para a pericardite? Então, a gente viu que vai ser AINE mais colchicina mais repouso. Fechou? Vamos salvar aqui nosso tratamento. Uma imagem bem bonitinha. E bora revisar os flashcards desse módulo de questões. Pericardite. Aqui. Bora lá, Doc. Quais são os critérios diagnósticos da pericardite constritiva? Então, Doc, a gente viu lá que tinha um sinal de Kussmaul, a descendência das ondas X e Y. Além disso, teria os exames de imagem mostrando a pericardite, né, Doc? Batimento pericárdico também. Na maioria dos casos de derrame pericárdico, a resolução é espontânea. Entretanto, em caso de aumento rápido na quantidade de derrame, pode haver graves repercussões hemodinâmicas. O ecocardiograma é o exame de escolha para o diagnóstico, sendo que na radiografia é possível observar o sinal da moringa. Fechou? Qual o tratamento indicado para pericardite constritiva? A pericardiectomia, Doc. Aqui, ó. Tá vendo que o pericárdio aqui tá bem fibrosado, por isso que a gente tem uma restrição diastólica, viu? É difícil para esse miocárdio relaxar e receber todo o sangue que ele deveria receber normalmente, né? Quais são as etiologias mais comuns da pericardite por ordem de maior para menor incidência? Então, a gente tem ali a neoplásica, principalmente secundária, a câncer de pulmão, mama e linfoma, né? Seguido de etiologia viral, bacteriana, urêmica, tuberculosa e, por fim, idiopática. Quais são os sinais da tríade de Beck? De qual patologia essa tríade é característica? Então, ela é característica do tamponamento cardíaco e a tríade é constituída pela hipotensão, pela turgência jugular e, além disso, pelas búlias hipofonéticas. Quais são os critérios diagnósticos da pericardite? Então, Doc, são 4 critérios diagnósticos da pericardite, lembra? A gente tem o derrame pericárdico, o atrito pericárdico, além disso, dor torácica retroesternal com irradiação para o pescoço ou para o trapézio, com piora na inspiração, deglutição ou decúbito. E, por fim, um novo supra de ST ou um infra de PR, beleza? Aqui.
Quais são os estágios eletrocardiográficos da pericardite e seus respectivos achados? Então, no estágio 1, a gente vai ter ali um apiculamento da onda T com supra de ST, com ou sem um infra de PR. No estágio 2, a gente vai ter um achatamento da onda T. No estágio 3, vai ter uma inversão da onda T. E, por fim, no estágio 4, uma normalização do eletro. Qual o tratamento de primeira linha para pericardite, Doc? Vamos lá, é AINE, colchicina e repouso, isso aí. O AINE pode ser feito com aspirina ou ibuprofeno, beleza? E assim revisamos todos os flashcards desse deck de pericardite. Queria agradecer a presença de todos, desculpa aí pela trechinha que deu com a internet ali no meio da live, mas agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham aprendido bem sobre pericardite, é um tema bem importante, então bom descanso para todos, viu? Tchauzinho para vocês, beijos, até a próxima.